Amém? Vamos tomar os nossos lugares, dar início ao nosso culto. Mais um culto, né? A quinta do propósito. E eu gostaria de deixar uma palavra que tem queimado muito ao meu coração e eu creio que vai queimar o coração dos irmãos também. Abram comigo em 2 Reis. Capítulo 4. A partir dos versos 18. Aonde diz assim: Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: Minha cabeça, ai que dor na cabeça. O pai, imediatamente, rogou a um servo: Leva-o à sua mãe. E este a tomou e levou à sua mãe. E o menino ficou no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e depois de fechar a porta se foi. Então mandou chamar o marido e suplicou-lhe: Manda-me, pois, um dos servos com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e volto logo. E indagou-lhe o marido: Por que vais ter com ele hoje ainda? Não é dia de lua nova, nem sábado. Mas ela, despedindo-se-lhe, disse: Shalom, fica em paz. Essa passagem tem queimado muito ao meu coração, porque eu vi alguns pontos que muitas das vezes nós fazemos totalmente ao contrário do que essa mulher sunamita fez. Ela não chorou, ela não se desesperou, ela não mandou enterrar o seu filho, mas ela deitou o menino no quarto, na cama do homem de Deus, e ela tomou a direção correta. Qual foi a direção? Ela foi buscar a ajuda daquele que podia ajudar, que era Deus, o homem de Deus, né? Ela não se esperou, ela não chorou, ela não enterrou seu filho, né? Que foi Deus quem deu para ela aquele filho. E muitas das vezes, trazendo para os dias de hoje, quantas das vezes nós nos desesperamos por algo que nós estamos passando nas nossas vidas? Quantas das vezes chega um diagnóstico médico? Quantas das vezes uma porta de trabalho se fecha? Quantas das vezes algo acontece nas nossas vidas e nós olhamos e vemos o impossível? Quantas das vezes nós olhamos e nos desesperamos, ao invés de tomar a atitude que essa mulher teve? Essa mulher, ela foi até o encontro do homem de Deus, ela foi na presença de Deus, ela buscou socorro naquele que podia ajudar. E é assim que nós temos que fazer. Eu não sei como que você adentrou aqui hoje. Eu não sei qual é o problema que você tem atravessado, qual é a dificuldade que você tem atravessado. Talvez você está de frente de um problema que você olha e fala assim: não tem mais jeito. Mas o que não tem mais jeito para o nosso Deus, aquele que é o Deus do impossível. Ele é o Deus que ressuscita mortos. Essa mulher, essa mãe, ela estava diante da morte. Ela viu teu filho morto e ela não se desesperou. E quantas das vezes chega alguma coisa para nós e nós nos desesperamos, corremos para um lado e para o outro, mas não fazemos aquilo que essa mulher fez. Essa mulher, ela buscou ajuda no homem de Deus. E quantas das vezes nós nos desesperamos e buscamos socorro nos vizinhos, no marido, buscamos socorro em qualquer lugar, menos buscamos a presença de Deus para as nossas vidas. Quantas das vezes nós nos desesperamos e saímos gritando para 4 ventos que está acontecendo, o que nós estamos passando. E essa mulher, ela nos ensina a fé, ela nos ensina a ter fé. Essa mulher, ela buscou o socorro naquele que podia ajudar, porque nós sabemos que tem coisas na nossa vida que só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode te ajudar. Hoje, se você está aqui diante de um culto do propósito, eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, mas eu te digo, se você tem olhado para isso, que você tem colocado para o Senhor e tem visto o impossível, não pense assim, porque o Deus que você serve é um Deus que ressuscita mortos, é um Deus que faz o impossível acontecer em tua vida. Então coloque o seu propósito diante do Senhor e tenha fé, como essa mulher teve. Tenha fé que Ele vai sim
em nome de Jesus, conceder aquilo que você precisa. Talvez você está diante da dificuldade de uma porta de trabalho, talvez você está passando algo no teu casamento, talvez você está enfrentando a enfermidade, você recebeu um diagnóstico médico e você tem olhado e falado, não tem o que fazer, mas tem sim, porque o Deus que nós servimos é um Deus que faz o impossível e ressuscita mortos. Então que nessa noite nós possamos fechar os nossos olhos e clamar ao Senhor para que Ele nos dê a fé que essa mulher teve, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos neste momento, ó Deus querido, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, mais um culto, Senhor, e eu creio que não será só um culto, será o culto, meu Deus querido. Ó Pai amado, Pai querido, acrescenta nos nossos corações a fé, acrescente a fé que essa mulher teve, Deus querido, mesmo diante da morte do teu filho, Senhor, ela não se desesperou, meu Deus querido, e ela foi buscar o socorro que somente vem do Senhor, papai. Ó Deus querido, eu não sei como estão os corações que aqui está, Senhor, mas tu conhece cada coração, tu sabes cada propósito, Senhor, que os teus filhos e as tuas filhas têm colocado diante do Senhor. Ó Deus querido, em nome de Jesus, que nós tenhamos fé, que aquilo que nós almejamos em nosso coração, o Senhor vai nos conceder, em nome de Jesus, Pai. Acrescente a fé sobre os nossos corações, meu Pai, e faça o impossível acontecer nesta noite, meu Deus. Esta irmã, este irmão que chegou aqui hoje, meu Pai, e está desanimado, Senhor, anima, Senhor, este coração, meu Deus querido, e que ele venha louvar, Senhor, o teu nome de todo o seu coração, deixar as preocupações lá fora, Senhor, e engrandecer ao Senhor, o único que pode nos socorrer, em nome de Jesus, papai, aleluias. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata.
Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Nos olhos coloquei as minhas vestes. Estou só te esperando. Você pode dizer isso de novo? E eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te cante Maranata. Vamos dançar Maranata. Tem fogo nos olhos, Eu não imaginava que era lindo assim. que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, Pode morar aqui. Pode morar aqui. Pode morar aqui, Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome
vícios dessa geração, pois sei que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma e depressão, ansiedade, medo, saiu agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem me incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem me incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem me incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aplauda Jesus. Aleluias, glória a Deus. Vamos estar apresentando os nossos visitantes. Deus é lindo e poderoso. Aleluias. Conforme eu falar o teu nome, levante a mão para que a igreja possa te conhecer, amém? Está conosco hoje a Flávia, Daniel, Júlia, Lucas, Samuel e o pastor Cineilton. Amém?
Como que a igreja vai estar saudando os nossos visitantes? Amém, aleluias. Glória a Deus. Quero também estar passando os avisos, né? Temos às terças-feiras o nosso estudo, que tem sido uma bênção. Convido a você, irmão, que não tem vindo, tem sido edificante. Temos estudado versículos por versículos, e muitas das vezes palavras por palavras, o significado no original, e o quão isso tem sido importante para a minha vida, e eu creio que vai ser para a tua também. Temos visto aí muitas pessoas que se dizem pastores, pregando heresias, e através dos estudos da palavra, temos visto que não é aquilo que muitas das vezes nós vemos em vídeos de internet, né? Às terças-feiras nós temos visto a palavra como ela é, amém? E também temos a leitura mensal, estamos no livro de Apocalipse. Quem está lendo aí? Aleluias. Falar dos cultos de quinta-feiras, né, que tem sido uma bênção, o culto das quintas do propósito, e também os cultos de domingo, que é o domingo da família, onde o pastor tem nos trazido mensagens do livro de Apocalipse, tem sido uma bênção, né? Muitas das vezes a gente tem medo de ler o livro de Apocalipse, e o pastor tem clareado a nossa mente. Domingo agora será a segunda mensagem do livro de Apocalipse. Não perca, tem sido maravilhoso os cultos de domingo, todos os cultos. Não troque um culto pelo outro. Venha às terças, venha às quintas, venha aos domingos, e eu creio que você vai sair daqui edificado. Amém? Vou também estar chamando a nossa irmã Cleusa, que vai estar dando um testemunho. A paz do Senhor, irmãos. Esse Jesus é maravilhoso, né? Ele é tremendo. Ele é cura, Ele é vida, Ele é poderoso, Ele é muito mais do que isso. Eu tenho falado comigo mesmo, irmãos, que eu não estou me reconhecendo, porque eu estou vivendo uma nova vida no Espírito Santo de Deus, no Senhor Jesus. Às vezes eu paro para pensar, eu falo, não é possível que é eu sou outra pessoa, porque tenho aprendido há muitos anos aqui com o pastor, com a pastora. Agora, né, tudo que eu escuto aqui, que eu ouço aqui, eu vou em casa e procuro versículo por versículo, e estudo, e volto, e eu com a Andréia, ela de um lado da mesa e eu do outro, nós duas se estudando. E está sendo gratificante, porque Deus é muito bom na nossa vida, e eu não mereço esse Deus na minha vida, mas eu creio que Ele me conhece, o meu coração, né? Então eu quero falar para vocês que a semana passada eu estou fazendo fisioterapia, e eu fui até o centro. Eu falei assim, eu quero comprar uma Bíblia mais atualizada, não importa o preço, mas eu quero tudo explicadinho para me poder aprender. E saí da fisioterapia, passei em alguns lugares primeiro para resolver os assuntos, e depois eu sentei assim no banco ali perto do correio. Falei assim, eu vou na livraria ver para mim uma Bíblia boa mesmo. E depois que eu fiz tudo nas lojas, aí eu fui lá na livraria. E quando eu cheguei na livraria, eu falei assim, olha, tem uma Bíblia aqui muito boa, e você vai aprender bastante, mais do que você já sabe. Eu falei, eu não sei nada, eu tenho muito que aprender ainda. Sou pequenininha ainda. De idade eu sou bem avançada, mas sou pequena ainda, quero aprender mais. Aí ele pegou e me deu. Quando eu fui abrir a bolsa, irmãos, cadê a minha carteira? A única coisa que veio na minha mente, eu falei assim, Senhor, aonde estiver, o Senhor guarda para mim, porque vai ser muito trabalho para mim encontrar tudo aquilo que está lá dentro. Identidade, cartão, dinheiro, sabe? Tudo estava ali, né? Aí eu falei assim, ai moço, deixa a Bíblia aí que eu vou buscar a minha carteira. E eu tinha esquecido que eu tinha sentado naquele banco. Primeiro eu fui na prefeitura, fui nas lojas, fui passar em todo lugar, não estava. Irmãos, a carteira estava fechada. Quando eu cheguei ali em frente ao correio, que eu parei assim
no banco, a carteira estava lá aberta. Irmãos, quando eu fui ver a carteira, não tinha mexido em nada, porque Jesus tinha guardado para mim, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi: Senhor Jesus, guarda para mim, só o Senhor para guardar. Mas tinham mexido, porque cartão estava em outro lugar, sabe, tudo. Eu falei: só Jesus mesmo. Então eu penso assim, pode ser que não seja tão insignificante, mas para mim é um testemunho que quando perdeu, né, perdeu, não vai achar mais, mas Jesus guardou. É isso que eu tenho que falar, e agradeço muito aos irmãos, os pastores, né, que têm trazido a palavra aqui, o pastor Ricardo, a pastora que tem, a Camila também, que tem deixado a gente bem sábia nos ensinos de terça-feiras. Agradeço muito pela vida de vocês. Amém, aleluias. Se você, meu irmão, minha irmã, tem um testemunho, não deixe de contar para que a fé de outros irmãos seja edificada também. Amém? Vamos estar participando dos dízimos e das ofertas. Lá no livro de Provérbios, no seu capítulo 3, versos 9 e 10, diz assim: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Amém? Eu estive meditando nessa palavra hoje e o Espírito Santo ministrando ao meu coração. Muitas das vezes nós honramos o nosso trabalho, honramos dentro da nossa casa, honramos uma dívida, muitas coisas nós honramos. E muitas das vezes nós não honramos aquele que tem que ser em primeiro nas nossas vidas. Deixamos de honrar o Senhor com tudo aquilo que nós pegamos nas nossas mãos. Nós não honramos o Senhor. Nós deixamos o Senhor por último. Ou muitas das vezes damos ao Senhor as sobras. E o Senhor, Ele quer que nós honremos Ele. O Senhor, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele precisa que nós honramos Ele. Então honre ao Senhor, dizime e oferte com alegria na casa de Deus. Venha dizimar e ofertar, seja um dizimista fiel, seja um ofertante fiel na casa do Senhor, porque a casa de Deus precisa das nossas ofertas, precisa dos nossos dízimos. Nós temos as maquininhas, temos o Pix, os obreiros vão estar aqui se colocando à frente. Então venha dizimar com alegria, oferte com alegria, pois a obra do Senhor precisa que nós ofertemos e honremos ao Senhor com as nossas primícias, com os nossos ganhos. Amém? Para não tomar muito tempo, eu já vou estar orando pelos dízimos e ofertas, tá? Deus querido, Deus maravilhoso, eu entrego diante do Senhor, meu Pai, a cada oferta, a cada dízimo, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar, Senhor Jesus, a cada um que tem ofertado, dizimado, aqueles que têm honrado ao Senhor, Deus querido, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa recompensá-los, abrir as portas do céu, Deus querido, abrir as portas de trabalho para aqueles que não estão podendo ofertar, que não estão podendo dar o seu dízimo, Senhor, porque a porta ainda se encontra fechada. Mas nós declaramos as portas abertas, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa multiplicar, Deus querido, em cada um que tem dizimado, ofertado na tua casa, em nome de Jesus, Deus. Quero estar convidando aqui para estar trazendo a palavra o nosso pastor Cineilton, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Muito obrigado, viu, filho? Queridos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus.
Glória a Jesus. Para que venhamos ganhar tempo, eu peço aos irmãos que, por gentileza, abra a vossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Enquanto os irmãos assim encontram, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de fazer exposição da sua palavra. Quero louvar a Deus também pela vida do Samuel, que nos conduziu até aqui, nos trazendo. E a geografia é estranha, né? Porque eu não conhecia essa geografia aqui. Até disse, a igreja não está mais no mesmo local, né, pastora Natália? Mas a igreja é dirigida por amigos, pessoas que eu amo, considero e tenho um carinho muito grande. Pastor Ricardo Mascarenhas, sua esposa, pastora Natália, são pessoas que, de fato, eu tenho um carinho. E eu acho que quando algo é verdadeiro, não precisa você estar diariamente em contato. O sentimento vai dentro de nós, mesmo quando o oceano nos separa pessoalmente. Então, meu carinho, meu respeito, minha admiração a toda essa igreja, a todo esse ministério. E eu espero aqui também, brevemente, fazer essa exposição. Também quero agradecer ao presbítero Alex, né, a Débora, sua esposa, e vim de Portugal atender um trabalho aqui específico. E o Alex, ele foi muito ninja. Pastor, vamos lá na igreja de Betel e tal. Aí eu disse, quem é? O pastor Ricardo, você ainda está? Ele, sim, pastor Ricardo. Eu digo, não, então está marcado, eu vou lá. E a minha vinda hoje aqui é de gratidão, e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Queridos, capítulo de número 6, verso 1 ao 8. Eu só vou pregar esse texto desafiador, porque se vê através da serva do Senhor que estava aqui dirigindo o trabalho, que essa igreja é uma igreja inteligente e que se esforça a aprender a palavra de Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor no capítulo 6, verso 8, para que venhamos ganhar tempo. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens, 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém, queridos? Meus irmãos, o texto ele parece um pouco estranho, complexo, difícil, porque verdade é que ele é pouco como que aplicado ao seio da igreja. Mas eu preciso vos dizer que a igreja do Senhor até então, que está inserida aqui,
foi a igreja modelo, da qual a palavra do Senhor nos diz alguns atributos das quais ela era louvável que essa igreja estampava naqueles dias, sendo esta a igreja do primeiro século. A Bíblia nos diz que eles tinham tudo em comum, eles repartiam os pães. Esta igreja, ela se atentava à causa da viúva, ela tinha os seus olhos bem abertos aos órfãos. Era uma igreja extraordinária, era uma igreja magnífica. Porém, ela tinha um papel que aparentemente parecia ser simples a ser resolvido. É necessário também vos dizer que, quando nós falamos desta igreja, o que nós chamamos do grego koiner, ou koiné, aberto ou fechado, como queira, o grego clássico daquela época, nada mais é o sentido original de igreja, como que aquela que sai de dentro das quatro paredes, ou seja, e quando eu me reporto a isso, eu me recordo muito bem de um homem por nome de Pedro, o apóstolo Pedro. E por que que eu me reporto a ele? O porquê que eu recordo-me de Pedro? É porque Mateus capítulo de número 16, a Bíblia Sagrada nos diz que certa feita Jesus estava com os seus, ou seja, os 12, e ele lhe fizeram uma pergunta e disse assim: quem o povo diz que eu sou? E Jesus começou a ouvir muitos nomes, dentre eles Elias, dentre eles João Batista, e alguns diziam: ó mestre, tu és, segundo a multidão, algum dos profetas. Quando Jesus ouve isso, Jesus se utiliza de uma retórica, e ele diz: e vós? Em outra expressão, permita-me parafrasear, para melhor compreensão da mente: vocês que andam comigo, vocês que comem comigo, vocês que oram comigo, vocês que dormem próximo a mim, e vós, quem diz que eu sou? E entre aqueles 12 havia um homem como que muito afoito, não estava totalmente pronto, e ele diz, neste dia, possuído pelo Espírito de Deus, ele diz: tu és o Cristo. E dizer o Cristo até era comum, porque essa fala e essa linguagem era utilizada por alguns na época. Mas quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diferenciou a fala diante de todos os demais, ou daquilo de tudo da qual já se tinha ouvido. E aí, quando Jesus ouve isso, ele se alegra, e ele diz: bem-aventurado é Simão, filho de João, porque não foi carne nem sangue que te revelaram essas coisas, mas sim o meu Pai que estás nos céus. E aí Jesus continua e diz: pois eu te digo que tu és Petros. Petros é uma palavra grega que significa fagulhas de pedras, ou pequenas pedrinhas, e sobre esta pedra, ele apontou para ele, ou seja, a principal pedra de esquina, angular, que aponta para o céu, tu, Pedro, em mim será forte. Então eu já te digo, tu em mim, haverei eu de edificar a minha igreja, e dar-te-ei as chaves do reino. E o que você ligar na terra é ligado no céu, o que você desligar na terra é desligado no céu. E agora ele fala algo poderoso, que é sucinto, primordial, pelo capítulo que eu acabei de ler a vós outros, que é o capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos. E ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Pois bem, então nós percebemos que o capítulo de número 20 de João, ou segundo escreve João, até o capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos, você percebe que Jesus, ele ressuscita, ele vence dentre os mortos em um período matutino, quer dizer, em uma manhã, quando uma mulher está desesperada, chorando. Aonde ele está? Ela pergunta aos jardineiros da concepção mental dela, totalmente desequilibrada naquele momento, de forma emocional e espiritual. Ela não percebeu com os olhos da fé, com
discernimento máximo de que aqueles dois seres não eram da terra. E os seres dizem: mulher, não chores. E ela lhe dá as costas, está desconsolada. E de repente, naquele período de manhã, Jesus diz: mulher, Maria. E não sou eu que digo, é a Bíblia. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Ela de costa, ela diz: Rabone, mestre. E quando ela corre, ele choca ela, porque ele diz: não me detenhas. Ele neutraliza os passos dela para que ela avance. E o porquê disso? Na conclusão da fala é: não me detenhas. Ou seja, eu não posso tocar em ti, porque ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, o sangue ainda estava fresco sobre as mãos. Mas diga aos meus irmãos que eu já ressuscitei. Naquele mesmo dia, no período vespertino, tarde, ele se apresenta, é a primeira vez. E agora eu estou dizendo isso baseado no capítulo de número 20, versículo de número 19, a qual escreve João. E ele se apresenta uma segunda vez, capítulo de número 20, versículo de número 26, a qual escreve João. Essa ele vem, se apresenta: Shalom, Pai seja convosco. E ele se posiciona de forma pessoal. Ele tem um propósito naquele dia. Ele vai falar com Tomé, e ele mostra as mãos, ele mostra o seu lado e diz: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Não sou eu que digo. Agora, um momento importante, porque aquele que Jesus tinha dito que haveria de ser forte nele, estava afastado da igreja, estava afastado de Cristo. Como assim, pastor? Claro, irmãos, estava afastado. Eu estou agora falando do capítulo de número 21, a qual escreveu João. Sabe aquela pescaria que matematicamente havia 7 discípulos envolvidos? E dentre eles eu vou citar Pedro, havia Tomé, havia Natanael, os filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. E a Bíblia diz assim: e outros 2 dos seus discípulos, mas não cita os tais. Então matematicamente 7 discípulos. E não foi uma pescaria que houve uma organização, uma estruturação. Não, ela ocorreu de forma pessoal, ela ocorreu de forma singular. Por quê? Porque o capítulo 21 de João, verso 3, a Bíblia diz assim, e disse Simão Pedro: vou pescar. Percebeu, irmãos, que a fala parece meia como que egoísta, como que ele dizendo: olha, eu vou pescar e não vou dividir com ninguém o que eu pegar. Mas não, o Pedro naquele dia, quando ele diz vou pescar, ele está falando isso, sabe o porquê? Porque no capítulo 26, Mateus, versículo 31 ao verso de número 35, Jesus, vou parafrasear para não sistematizar, meu tempo é pouco. Ele disse assim: olha, o pastor será preso e ferido, e as ovelhas se dispersarão. E aí, quando ele diz isso, Pedro diz assim: ô mestre, ainda que todos esses te abandonem, eu jamais farei isso. E aí, quando Jesus ouve isso, Jesus diz assim: então eu te digo, Pedro, que ainda hoje, antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás. E aí o Pedro, irmãos, ele quer retrucar com Jesus. E ele diz assim: então eu te digo, que ainda que seja necessário morrer por ti, assim eu farei. Jesus vai falar mais alguma coisa, irmãos? Não, porque Jesus não costuma lançar pérola aos porcos. O tempo vai revelar de fato quem é Pedro. E quando da quinta-feira, 9 horas da noite, 21 horas, no jardim, 11 homens, um sai para o trair, Jesus é preso, e agora está lá, comprovado. Parece que os discípulos se dispersam, as mulheres ficam com João, e assim será até a cruz. Mateus capítulo de número 27. E agora o Pedro, ele está perdido, sozinho. E parece que eu vejo, e verdade é, porque o canto do galo vai se dar o seu toque às 3 da manhã, onde era a 4ª vigília da noite, às proximidades da casa de Pôncio Pilatos, em uma fortaleza chamada Antônia. E o que aconteceu, o que ocorreu? Uma menina encontra Pedro. E agora eu estou em Mateus capítulo 26, versículo 69 ao versículo 75. E ela diz: olha, tu andava com Jesus o Galileu.
E ele disse: eu nunca nem vi. E aí a menina vai crescendo, ela vai subindo e Pedro vai diminuindo. E ela diz: não, eu te vi, eu já observei isso. E ele nega por uma segunda vez. É às 3 horas da manhã que há uma troca na guarda. Ou seja, o soldado vem para ocupar a torre de vigia às 3 horas da manhã, aonde vai se dar essa quarta vigília da noite até às 6 da manhã. Às 3 da manhã, o soldado tocou um instrumento de sopro. E aquele canto se chamava canto do galo. Irmãos, o canto do galo não é um galo batendo asa, não. Porque isso não podia para emporcalhar as coisas santas. O canto do galo era o som do instrumento. Quem foi militar aqui sabe que às 6 horas da manhã, o sargento de dia, ou cabo de dia, ele toca um instrumento. E aquilo é chamado de quê? De toque da alvorada. Soldados, militares, é a hora de levantar. Então o canto do galo foi o som do instrumento. E aquilo mexeu com Pedro. Por quê? Porque não sou eu que digo, a Bíblia diz que Pedro chorou. E chorar faz parte do ser humano. Todos nós temos as nossas devidas emoções. E o choro pode ser de alegria, o choro pode ser de tristeza. Mas o choro de Pedro, ele é o diferenciado dentre todos os demais da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó: e Pedro chorou amargamente. E esse amargamente quer dizer: eu falhei. As palavras de Jesus se cumpriu. Pedro está lá agora pescando. E agora você está entendendo o texto. Porque quando Pedro diz assim, vou pescar, o Pedro achou que estava fora do ministério. Por quê? Porque Pedro tinha ouvido isso aqui, ó, em dias atrás por Jesus: aquele que me negar diante dos homens, o que é que diz a Bíblia? Eu negarei diante do meu Pai. Então quando Pedro ouviu isso, e que ele diz, vou pescar, o que é o sentimento de Pedro agora? Para mim não dá mais. Porque, irmãos, quando erramos, a primeira coisa que vem é uma pressão que o diabo coloca na nossa mente, como que se os homens não vão nos dar outra oportunidade. Os homens nos rejeitam, Jesus jamais. Aleluia. Então Pedro vai voltar a fazer aquilo da qual ele encontrou Jesus por primeira vez. Aonde? Em Mateus capítulo de número 4. Quando ele desce do monte, ele chama os primeiros discípulos. E ele chama quem? André e Simão Pedro, seu irmão, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E diz o quê? Vos fareis pescadores de homens. Então quando Pedro diz, vou pescar, ele está dizendo, ó, para mim não dá mais. Mas vem a Bíblia e diz algo maravilhoso. Porque Jesus não tinha se apresentado já 2 vezes. Quem está comigo na mensagem está lembrado. Capítulo 20 de João, versículo 19. Capítulo 20, versículo 16. 2 vezes. Só que o capítulo 21 de João, versículo 14, diz assim: e era a 3ª vez que Jesus tinha apresentado-se aos seus discípulos, depois de ter sido ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, se não fosse a cruz, Pedro estava perdido. Mas a cruz deu uma nova oportunidade a Pedro. O diabo estava martelando a mente de Pedro. E eu poderia provar aqui, irmãos, com 4 referências bíblicas em João 21, que o Pedro está afastado. Mas não vem o caso. E Jesus aparece do nada. Eles não estão esperando aquela visita. O Pedro achava que estava fora. Eu estou me arrepiando todinho, irmãos. Quando nós erramos, nós não deixamos de ser filhos para se tornar enteados. Quem diz que nós não prestamos mais é o adversário. Aí Jesus ele trata no campo emocional. Porque antes dele dar aquilo que nós precisamos, ele nos cura primeiro de dentro para fora. E ele olha assim e diz, filhos, olha que coisa linda, irmãos. No plural, filhos, vírgula, tendes alguma coisa de comer? E Jesus sabe que eles não pegaram nada. Porque João 15,5 diz, sem mim nada podeis fazer. Eles não eram bons de pescaria ou não eram, irmãos? Era. Só que quando Jesus não quer, você pode ser bom como for. Aleluia. Quem é que conversa com peixe, irmãos? Quem foi que conversou com um grande peixe? Disse assim, o profeta está... peraí. Deus falou com peixe, irmãos. Eu acho Deus tão maravilhoso.
Porque eu fico me perguntando, em que idioma Deus fala com peixe, hein, irmãos? Aonde tem? Quem dá aula? Quem dá aula para conversar com peixe? E o que se falar, como dizem os portugueses, de um telemóvel, de um celular? Quando a bateria vai acabando assim, você tem que fazer o quê? Recarregar. Aí o que se dizer de um peixe elétrico? Que quando dá suas descargas acima de 660 volts, a minha pergunta é, aonde é que recarrega lá embaixo? Aleluia. O nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Na noite anterior, Jesus tinha, acredito, falado com os peixes todos sumiram. E por que eles pescavam à noite? Porque a lua cheia dava sobre as escamas dos peixes, as escamas refletiam nos olhos e eles a atiravam certeiramente com a rede. Mas naquele dia, irmãos, os peixes tiraram férias. Aí Jesus chegou e disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Eles disseram não. Aí agora eu fico me perguntando, em que padaria foi que Jesus comprou aquele pão que já estava lá perto da brasa? Qual foi o mercadão que Jesus comprou o peixe? Jesus chegou atrasado, não pescou nada, mas já está com peixe para eles comer. Que Deus é esse, irmãos? Aí Jesus vai e trata Pedro, cura Pedro. Pergunta por 3 vezes. Na terceira fala de Pedro, irmãos, que gostoso está aqui o ambiente. Eu não sei se vocês estão sentindo do que eu estou sentindo. Na terceira vez que Jesus vai falar com Pedro, aí Pedro diz assim: Senhor, Senhor, tu sabes de tudo. Naquela pergunta, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? A linguagem de amor que Jesus está utilizando ali é uma das vertentes do grego. É filos ou filial, que é o amor fraternal. Por isso Jesus diz: me amas mais do que esse? Jesus está dizendo assim: Simão Pedro, você me ama mais do que um amigo? Aí Pedro reconhece a onisciência de Jesus. Ele diz: Senhor, tu sabes de tudo. Sabe o que é que Pedro está falando aqui para Jesus? É assim, se o Senhor não está acreditando na minha fala por terceira vez, dá uma sondada no meu coração. Eu nunca quis te deixar, foi a pressão que me fez fracassar. Você já viu que tem gente, irmãos, que às vezes as coisas não dão certo, a primeira coisa que ela diz é: vou sair da igreja. Ninguém sai do trabalho, ninguém sai de casa. Eu vou sair da igreja, não sabe nem para onde vai, mas já está dizendo que vai sair. Só que a pressão às vezes nos coloca essa primeira condição. Eu estava dizendo aqui no caminho, no trajeto para cá, o Samuel, que servir a Jesus é prazeroso, porém não é fácil. Aleluia. Há uma grande diferença de prazeroso com fácil. Não é fácil. Só que o Jesus cura o Pedro, restaura o Pedro, porque os homens descartam. Quando você erra, eles lhe jogam fora. Quando você erra, você não presta mais. Só que Jesus é aquele que perdoa e joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele diz: a minha palavra ainda está de pé. Eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Oh glória, oh glória, oh maravilha. Então o que acontece aqui? Bastante atenção. Eu sou baiano, irmão. Estou aqui como um bom baiano, pisando aqui o tempero no pilão. Daqui a pouco eu aplico mais. Estou explicando. As regras básicas da pregação é ler o texto, explicar o texto e aplicar. Quando eu leio, explico e aplico, eu não complico. Então eu não quero complicar nada aqui. Bastante atenção. Então de João 20, daquele momento que Jesus ressuscita até Atos 1, olha eu entrando agora na igreja. Não tenho cabelo, mas a memória é boa. É passados 40 dias. Porque o texto diz assim, e Jesus foi visto com grandes e infalíveis provas, por espaço de 40 dias. Então Lucas tinha dado uma geografia para que a igreja viesse se posicionar. 24:49 de Lucas, a geografia é essa aqui, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Atos 1 até Atos 2 tem 10 dias. Então de João 20 a Atos 2, 50 dias. Que significa isso? 50º dia de Pentecostes. Então a igreja nasce aonde? A igreja nasce no Calvário. Em Mateus 27. Ela é inaugurada aonde? Em Atos 2. Revestida de poder. Ruach, Paracleto.
o Espírito Santo, promessa cumprida de Jesus, de João 16: eu vou, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Então olha, bastante atenção agora. Então a igreja está cheia de poder. Aquele homem que tinha falhado com Jesus, mas que tinha sido curado por Jesus, ele prega por primeira vez. Há um escritor de nome Mike Murdock, em um livro do título Espírito Santo, que ele diz que o que Pedro não aprendeu com Jesus em 3 a 3 anos e meio, ele aprendeu em um único dia com o Espírito Santo. Há coisas que somente o Espírito Santo pode fazer. O capítulo de número 3, irmãos, é vibrante. Oh, que igreja maravilhosa! As pessoas sobem cheias de si ao templo e voltam vazias de Deus. Mas do nada, em frente ao templo Formosa, a hora nona da oração, Pedro e João estão subindo para orar. Encontra um coxo, um paralítico, e Pedro com autoridade diz assim: olha para nós. Não temos ouro, não temos prata, porque o crente, irmãos, provado como quer que seja, ele ainda tem alguma coisa para oferecer. Um crente consegue passar algo de Deus em um simples abraço, com autoridade em uma vida. Aleluia! Não temos ouro e nem prata, mas o que temos, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. E o coxo levantou e entrou no templo, adorando ao Senhor Jesus. Então isso repercutiu. Estou quase finalizando. Repercutiu. E o que aconteceu? Aconteceu que o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, Sinédrio, a corte está montada, o sumo sacerdote é a autoridade máxima da nação, está composto de mais 70 sacerdotes, número ímpar, para decidir causas civis e religiosas. O que era que eles julgavam? O conselho, o sinédrio: falsos profetas, traidores, desobedientes, rebeldes, anciãos. E aí agora eles estão pressionando Pedro, estão pressionando João. Olha, como foi isso? Em que nome foi? E a pressão é grande. Não sou eu que digo, é Atos capítulo 4, verso 31. Eles vão orar, irmãos, diante dessa pressão. E a Bíblia diz que quando eles começam a orar, o lugar onde eles estavam se move para lá e para cá. Parece que eu vejo Deus nos céus, e as mãos dele é tão grande que vai na terra, pega o lugar onde eles estão fixos, e Deus balança para lá e para cá no seu poder, como que dizendo: não temas, avante, igreja. Vem Atos 5, eu ainda não terminei não. E quando vem Atos 5, 5:15, diz, sabe o que é? Que os enfermos eram colocados um ao lado do outro, e quando Pedro passava, a sombra de Pedro dava nos enfermos, e eles faziam o que? Levantavam-se porque eram curados. Atos 5:28, o corpo jurídico do Sinédrio está dizendo assim: não pregue mais no nome de Jesus. 5:29, Pedro diz isso aqui, ó, tem que ter muita autoridade. E Pedro era sanguíneo nato, ativo, falava na lata: antes me importa obedecer a Deus do que aos homens. Em outras palavras, Pedro está dizendo isso aqui, ó: se vocês quiserem nos matar, a hora é agora, porque quando sairmos daqui, vamos continuar falando no nome de Jesus. Então se levanta um doutor com a sabedoria divina, e se tratando acerca de sabedoria, a Bíblia diz isso aqui, ó: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E verdade é que Salomão um dia clamou ao Senhor de madrugada, e ele foi debaixo da palavra a sua oração. Ele usou o recurso de Deuteronômio 28:6: Senhor, dar-me sabedoria para saber entrar e saber sair. O que é que diz Deuteronômio 28:6? Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. E quando ele procura aquela sabedoria, a sabedoria se manifesta. E uma palavra de Deus aqui para aplicar ao seu coração: há coisas difíceis acontecendo na sua vida, busque sabedoria divina. Na sabedoria a luz, na sabedoria a iluminação, na sabedoria a ciência, a capacitação e a orientação para os seus caminhos. Então Gamaliel falou: vamos deixar, se essa obra é de homens, ela vai perecer. Porém, se essa obra for de Deus, ninguém tem como parar. Olha, irmãos,
Eu não sei se já saiu hoje no Jornal Nacional, se alguém está falando, mas até agora ninguém tinha parado. Passado mais de 2000 anos, essa obra ainda continua. Atos 6 veio, e é importante. O que está acontecendo aqui em Atos 6? Há uma crise, um litígio. Litígio significa disputa, dissensão entre os helenistas e entre os judeus. O que é os helenistas? Nos explica, pastor. Me permita usar essa linguagem com muita humildade. Os helenistas nada mais era do que judeus que foram morar além da Palestina e que perderam o idioma aramaico e que eles só falavam em grego agora. E os judeus nativos tinham esses dois idiomas, o aramaico e o grego. Então agora há uma questão por causa das viúvas gregas que não estavam sendo visitadas as suas mesas. E a igreja vem e impressiona os apóstolos. Pedro toma a palavra e diz: olha, não é razoável que nós deixemos a pregação da palavra e a oração para visitarmos as mesas. Aí Pedro, com os outros 11 demais, Matias, que já tinha substituído Judas Iscariotes, também está ali. Pedro diz: mas escolha entre vocês homens. E aí ele traz qualificações, não é qualquer um. Ele diz: ó, de boa reputação, homens cheios de fé e de poder e cheios do Espírito Santo. E aí do nada o que a Bíblia diz? Que eles apresentam 7 homens. A multidão dos discípulos. Discípulos, essa palavra em hebraico no plural é talmidim. E aí eles apresentam os 12 apóstolos, impõem as mãos. E aí agora há algo tremendo, bastante atenção, porque a igreja está passando por uma crise interna e externa. Nos explica. A interna é que as viúvas estão como que sendo deixadas de lado. E a palavra de Deus diz que Ele é Deus e Pai das viúvas e dos necessitados. Então a igreja primitiva tomou essa obrigação. As viúvas têm que ser visitadas. Então o conflito é para que se decide que essas viúvas que eram ajudadas pela sinagoga não fiquem deixadas de lado. Então bastante atenção aqui. A crise interna era esse litígio, essa disputa, essa guerra que estava se instalando. E a crise externa do lado de fora era o quê? A perseguição. Então, uma coisa eu aprendo aqui: para que nós venhamos fazer a diferença lá fora, é necessário resolvermos algumas coisas primeiro aqui dentro. Nós às vezes levamos as coisas muito pelo pessoal. É necessário nós resolvermos algumas coisas. Queridos, nós somos cristãos, queremos o céu. A igreja está retrocedendo por coisinhas tão banais. Aqui não tem não, mas lá em Portugal, onde eu congrego, tem. Ah, pastor, eu acho que a irmã está chateada comigo. Por quê, irmã? Ah, porque eu passei, ela não deu a paz do Senhor. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Pessoas casadas, de família, com coisinhas tão banais. Nós temos tantas coisas para resolver na igreja. A vida de um pastor é tão difícil. E eu costumo dizer, e vou dizer aqui com autoridade: um pastor é para uma igreja não é para um pastor. Aleluia. Aleluia. Então a igreja, ela estava sofrendo as dores do crescimento, e ela era necessário que ela viesse se organizar como instituição. Então bastante atenção aqui. Na crise vai surgir uma pessoa que ninguém conhece até então. E esse homem é quem? Estevão. Estou quase terminando, irmãos. Pior que quando o pregador está quase terminando, ele vai mais 45 minutos, né, irmão? Mas eu estou quase terminando. Estevão. Então até então, no anonimato, o Estevão atuava tão somente como servo. Olha isso aqui, eu quero que vocês aprendam isso aqui. Permita novamente a linguagem, parece ousado, mas permitam-me usar essa pronúncia. No anonimato, ele era apenas um servo. Cadê Estevão, irmão? No capítulo 1, ninguém vê. No capítulo 2 de Atos, ninguém vê. No 3, ninguém vê. No 4, ninguém vê. No 5, ninguém vê. Mas no meio da crise ele aparece. Ou seja, todas as vezes que se instalar uma crise na igreja, fique tranquilo, Deus já tem alguém lá dentro. Aleluia!
Então ele é meramente um servo. Escuta isso aqui, irmão. Eu tenho certeza que você vai pregar isso aqui quando eu for para Portugal. Ele é meramente um servo e ele agora se torna o quê? Líder do diaconato. Líder do diaconato, pastor? Claro, irmãos. O capítulo 6, verso 8, dentre os 7, Lucas dá um destaque a Estevão. E diz que ele fazia grandes sinais e prodígios naquele tempo. E ainda eu vou mais, irmãos. Esse homem é demais. Vocês me suportam mais 10 minutinhos? Eu ainda vou mais. Irmão, acho que do jeito que eu estou aqui, quem mora mais longe sou eu, né? Eu moro lá em Portugal, moro quase 11 mil quilômetros. Então vou pregar até 2h30 da manhã, viu? Ó, bastante atenção, bastante atenção. Ó, a mensagem, o sermão mais curto de toda a Bíblia Sagrada é o sermão de Jonas. O sermão de Jonas tem apenas 38 letras. O sermão de Jonas foi esse aqui, ó. Ainda hoje, e Nínive será subvertida. Irmãos, essa palavra foi tão poderosa que mexeu com a nação. Ó, olha como a palavra de Deus é poderosa. 38 letras fez uma nação se curvar. E o rei daquela cidade mandou anunciar nos postes da cidade: coloca aí que até os animais vai jejuar. E a raiva maior de Jonas é que Jonas queria que Deus matasse os ninivitas, irmão. Mas Deus tem misericórdia. A sua misericórdia não tem fim. Ela se renova a cada manhã. Oh, glória. A execução vai vir com Naum, mas naquele momento Nínive se arrepende. Então a menor mensagem é a dele. A mais longa, pastor, a mais longa é o Salmo 119. Não, aqui não é uma pregação, aquilo é um poema, uma declaração para Deus. Mas o sermão mais longo é o de Jesus, no sermão das bem-aventuranças, capítulo 5. Jesus começa falando, irmãos, do propósito do reino de Deus que é celestial, para que seja implantado no coração dos homens que estão sobre a face da terra. Ele fica no monte pregando o capítulo 5 todinho, o capítulo 6 todinho, o capítulo 7 todinho. Quando dá o capítulo 8, ele desce do monte. E ele faz a primeira coisa quando ele desce do monte é o quê? Cura a sogra de Pedro. Tem gente que diz que Pedro negou Jesus, que ele curou a sua sogra. Eu não acredito nisso, né, irmão? Mas o sermão de Estevão, tirando Jesus, foi também um dos mais longos. Eu preciso contar algumas coisas aqui. O Estevão, ele vai tratar da espinha e da coluna patriarcal. Ele começa a desenvolver o sermão. A Bíblia diz que ninguém resistia a Estevão. Aqui, ó, no discurso, ninguém. É muita sabedoria, ou não é, irmãos? Imagina naqueles dias entrar os maiores doutores da época para discutir com Estevão sobre a lei. E ninguém resistia. A Bíblia diz que o rosto desse homem se transformava em um rosto de anjo. Olha isso, irmãos. Nem Paulo mesmo, por ser de Tarso, na Cilícia, eu poderia provar isso com Atos 21, 39, certamente discutiu com Estevão e não teve capacidade de discutir. Certamente que Paulo até então estava coberto pela lei, Estevão pela graça de Deus. E ninguém, quando encontra a graça de Deus, consegue suportar, ela é infalível. Como se explica a graça de Deus, irmãos? Outrora eu, distante, com fuzil na mão, 7,62, fuzil automático leve, perdido, a sociedade dizendo vai morrer, é o próximo. A graça de Deus olha para mim e diz assim: me apaixonei por ele. Outrora você num bar, bebendo, se prostituindo, a graça olhou assim e disse: amei. Como se explica a graça? O favor imerecido de Deus. Isso que nós estamos sentindo aqui, eu já sentei ali, irmão, me emocionei, eu disse, meu Deus, que culto gostoso, assim, aquele culto que Paulo falou com entendimento racional, não é aquele negócio que você, meu Deus, o que é isso aqui que está acontecendo? Não, é um culto com entendimento, pregar para uma igreja que está ouvindo, irmãos, e assim, não parece que você está comendo assim, ó, disse, ô Jesus, manda Jesus, eu estou comendo Jesus, oh aleluia. E aí eles não resistiam a Estevão. E quando você não pode, o que é que as pessoas fazem? Mata. É isso. Queridos, o que eu vou falar aqui para vocês é muito duro até de falar para mim. Mas esses tempos eu saí de Portugal. Eu sou pastor por misericórdia de Deus em Portugal. Eu dirijo 5 igrejas em Portugal e 2 na Espanha, ali na região da Catalunha, em Barcelona, indo para cidade de Reus, e tem uma cidade chamada Tarragona.
Romanos 15, 24, Paulo fala da Espanha. Essa cidade, quando Paulo fala desse país, Espanha, a cidade que Paulo teve na Espanha se chama Tarragona. Paulo teve lá na primavera de 64 depois de Cristo. Nós temos uma igreja lá. Então nós temos 7 igrejas na Europa. E agora eu estou viajando para Lyon, no sul da França, porque provavelmente nós vamos colocar um trabalho lá. Só que, bastante atenção. No conspiraram contra Estevão, o que foi que fizeram? Vamos falar que ele fala mal da lei de Moisés. Porque, irmãos, queridos, há pessoas que quando não pode, desejam matar. Pastor, nos dá mais uma prova bíblica? Exemplo, o José, o menino de 17 anos, um certo dia veio e disse assim: olha, eu estava sonhando, nós jogávamos feixes, os de vocês se curvaram, o meu ficou de pé. Isso já deu um negócio assim. Aí depois José vem no outro dia e diz assim: olha, eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam. Aí eles disseram: e é nós, está dizendo que nós vamos se dobrar? Aí qual foi o que eles falaram? Vamos matar José. Queridos, eu lá em Portugal, eu rejeito obreiros medíocres ao meu lado. Eu quero pessoas melhores do que eu. Irmãos, todas as vezes que eu vou aos Estados Unidos é um país assim que tem muitos campeões, muitos vencedores. Eu fico nas rodas assim, só ouvindo, só caladinho assim, Eles dilatam a minha mente. Eu fico vendo aquelas histórias de superação. Eu viro um leão, meu. Eu volto assim para Portugal. Quando aparece os pardal, eu saio chutando tudo assim. Porque tem gente que gosta de ser pardal. Só que a sua mente, você tem que se permitir ser uma águia, irmãos, um vencedor. Então eles desejaram matar Estevão. Eu não ia falar isso, mas em uma das minhas viagens, fui ao Brasil atender um trabalho no Nordeste. E eu voltei para Portugal. Quando eu voltei, era uma sexta-feira, eu me lembro como hoje. A minha mãe me disse isso aqui, foi muito forte para mim, irmãos. Porque essa é a questão de calúnia, de machucar, de maltratar, embasado em uma difamação, machuca, irmãos. Homens têm as suas emoções, os seus sentimentos, mulheres também. Então quando eu voltei, a minha mãe disse assim: filho, escute aqui, a janta hoje vai ser em casa. Então eu voltei, minha esposa me pegou no aeroporto, e eu disse: tudo bem, manhã. E aí jantamos. Aí ela olhou para mim assim e disse assim: irmãos, eu estou falando de difamação, tá? Eu estou falando de acusação. Ela disse assim: Ito. Quando minha mãe sempre dizia assim, Ito, eu já conheço. Ela olhou para mim assim e disse: Ito, eu te conheço. Tu saiu de mim. Ninguém te conhece nessa terra mais do que eu. Eu sou tua mãe. E eu preciso lhe falar algo, meu filho. Aí eu, me ajeitei na cadeira assim e disse: fale. Ela disse: filho, primeiro, Deus está abençoando as igrejas aqui. Deus está salvando. A igreja está crescendo. Aí eu disse: mãe, fale logo. Ela disse: calma, eu só quero lhe dizer, para você não tomar nenhuma atitude. Eu já estava nervoso, irmão. Mãe, fale. Ela disse: meu filho, o Beltrano de tal está dizendo na cidade que você é pedófilo. Aí eu, tomei aquele choque, irmãos. Mexeu tanto comigo. Eu tenho uma filha de 12 anos. O pastor Ricardo está aqui. Sabe como é criança, irmão, quando vê o pastor, quer abraçar o pastor. Mexeu tanto com o meu emocional, pastora Natália, que quando as crianças vinham, eu me afastava. Vocês estão entendendo? Mexeu comigo, irmãos. Servindo a Deus, orando, lutando por uma nação, irmão. Só tem 1,3% de cristão protestante, que 84,7% são católicos. Um povo que parece que foi predestinado para a perdição, para a condenação. E eu não quero crer nisso na linha calvinista. Eu quero crer que sim, Cristo morreu por todos os povos. Mas mexeu tanto comigo, irmãos. Então o que eu quero lhe dizer aqui é que se não hoje, amanhã pode surgir uma grande difamação contra a sua vida. Mas equilíbrio, mansidão, temperança. Vá para os pés de Jesus. Perdoe. Jesus, quando vem uma calúnia, uma difamação muito grande, quem sabe eu estou entregando uma mensagem hoje, ela pode acontecer daqui a um mês. Olha aqui o que o profeta está dizendo aqui hoje. Certamente vai vir uma grande bênção da parte de Deus. Certamente vai vir uma grande porta.
Isso aqui, ó, na teologia nós chamamos da mão de Deus. E o que é a mão de Deus? Efésios 4:11. Ele deu uns para apóstolos, escute isso aqui agora, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores. O dedo médio, que é o mais comprido da mão, seja direita ou esquerda, é o ministério de evangelista. Por que ele é o mais comprido? Porque o evangelista é aquele que sai. E eu disse que no anonimato Estevão era servo, é escolhido como líder do diaconato e agora começa a pregar como evangelista. O Estevão vai ser o primeiro mártir da igreja, vai ser o primeiro que vai deixar o seu sangue. E não tem um hino que diz assim, ó: eu sou a semente do sangue. Nós estamos aqui porque homens lá atrás, na história da igreja, deixaram o seu sangue. Foram queimados a fogueiras acesas, entregaram os seus corpos a leões, mas não negaram a fé. Eu vim aqui trazer uma palavra poderosa, irmão, para mexer com você. O que é que tem te feito parar? Ah, pastor, mas os homens, olha, mas Beltrano, tá bom, eles disseram isso, eles dizem isso, mas o que foi que Jesus falou sobre você? Jesus não lhe disse para você parar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Estevão está disposto a se entregar. Ele começa a pregar como quer ninguém e fala da coluna patriarcal. Eu queria ter tempo, irmãos, mas alguns minutinhos eu termino. E no Abraão é aquele que ele tem 3 promessas de Deus. A primeira pessoal, Deus diz assim: engrandecerei o teu nome. A segunda nacional, de ti eu farei uma grande nação. A terceira universal, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele vai falando, ele fala de Isaac e ele entra em Jacó. E Jacó é muito interessante, que sem um encontro com Deus no Val de Jaboque, em Gênesis 32, ele andava torto por dentro e reto por fora. Sem encontrar Deus, ele andava torto por dentro e reto por fora. Quando encontrou Deus no Val de Jaboque, o anjo tocou, o negócio inverteu. Reto por dentro e torto por fora. Saiu mancando assim, ó. Porque ninguém que encontra Deus anda da mesma forma, tem que andar diferente. E ele sai desenvolvendo, e chega em José. José é tremendo, porque José é o único político da história da qual Deus fez ele ser governador com apenas um voto. José não entregou folheto, José não se uniu com partidos. Aleluia. Deus disse assim: vou votar em você, e ninguém lhe tira. Deus, quando votou, irmão, José foi para a cadeira de governador, e dentre outros mais. Mas o Estevão está prestes à morte. As pessoas começam a machucá-lo, a cortar o seu corpo com pedras, e Estevão está firme na palavra. Eu vou fechar a Bíblia agora. Estevão está firme, ele está disposto. E aqui agora eu quero pregar como cerne de tudo. Quando vem uma calúnia, uma difamação, um ataque, tudo que o inimigo quer é que você cesse o louvor, é que você cesse a evangelização, é que você cesse a oração, é que você cesse a pregação. A mensagem do Espírito de Deus aos nossos corações é: suporte. Se você ficar, os céus vão se abrir. Suporte. Se Estevão desistisse, os céus estariam fechados. Se Estevão parasse, se ele viesse lamentar pelas dores, pelos cortes, os céus estariam parados, fechado, não manifesto. Mas Estevão está firme. Um certo dia eu saí daqui. Pastor Ricardo está aqui, não me deixa mentir. Eu preguei aqui, eu acredito que a última vez, há cerca de 6 anos atrás. Pastora Natália está aqui, não me deixa mentir. Queridos, eu cheguei a ganhar uma vez no Brasil quase 20 mil reais, aqui na cidade de Campinas, bem próximo. E dentro desse tempo, irmãos, bastante atenção, eu estava totalmente viajado por vários lugares, por vários países, por vários estados no Brasil. Só que uma vez eu cansei, a minha vida virou rotina. Uma vez houve uma profecia: olha, mulher, a minha mãe, este teu filho um dia haverá de trocar de mala, voltará de um aeroporto e irá novamente a ele, porque Deus vai fazer uma obra. Só que um dia eu cansei, rotina, comecei a perder o contato com a minha família, porque pregava-se demais, e eu vi que há valores primordiais tão maravilhosos. E eu considero que nenhum sucesso sem a família do lado é divino. A família tem que estar do lado. E eu cansei disso tudo. E eu fui a uma cidade por nome de Porto de Mós. Escuta isso aqui, Porto de Mós.
Uma cidade na época, no ano de 2019, que tinha cerca de 6.500 habitantes. Uma cidade do lado da cidade mais idólatra de Portugal, chamada Fátima, onde todo 13 de maio eles comemoram o dia de Fátima. Aqui como é 12 de outubro, vocês sabem. Um lugar hostil, difícil. Um lugar que quase não se tinha igreja evangélica. E um dia, eu disse que eu tenho a memória boa, né, irmãos? No dia 13 de janeiro, em um domingo, eu assumi aquela igreja. E quando eu assumi a igreja, a irmã veio assim, de nome Marcela, me lembro como hoje. Olha, pastor, agora a esposa do senhor cuida das irmãs, porque eu não quero cuidar mais. E todo mundo foi me entregando a chave, irmãos. Nem deixaram eu chegar. Fiz uma viagem, e eu saí de Portugal para Madrid, de Madrid para Toronto, no Canadá, Toronto, alguns estados nos Estados Unidos, voltei, passei pela Alemanha, em Frankfurt e voltei. Quando eu voltei, eu tinha recebido a igreja com 15. Dividiram o trabalho, irmãos. Eu fiquei com 3 pessoas. Um casal de portugueses que eu fui buscar, Paula e Miguel. Uma menina de nome Tatiana. E a minha família, eu, minha esposa e minha filha. Uma igrejinha, eu não sei se a pastora Natália lembra o início, mas o presbítero Alex lembra, de um comprimento de 3,80 de largura, irmãos, por 15 de comprimento. Pequenininha, 3 pessoas na igreja. As pessoas me viam e diziam assim: nossa, o pastor Sneilton, que pregava tanto por aí, deve estar passando necessidade. Só que eu aprendi com Paulo, algo que Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, eu pregava para 3 pessoas, parecia que era para 5.000. E pastor Ricardo, eu quero dizer algo aqui louvável para essa igreja, que o vosso pastor fez, e eu não sei se ele se recorda, claro que vai lembrar. E aí do nada, irmãos, eu estou numa grande dificuldade, numa grande situação horrenda. E eu tinha um amigo nos Estados Unidos. Agora imagina uma pessoa milionária e multiplique por 10, era esse amigo. Irmãos, eu fui abandonado com a minha família, deixado naquele lugar. Era uma vila que tinha 37 aldeias que não tinha uma igreja evangélica. Porque para o católico em Portugal, pastor é padre, culto é missa, oração é reza. Eles me chamam de padre lá. Eles dizem: padre, que dia é a missa? Eu digo: tal dia, vá lá na missa que eu quero rezar por você. Eu fui nos Estados Unidos e alguém disse assim: pastor, coloca uma cruz no meio, coloca uma seda, uma cruz vazia. Os católicos vão confundir com a igreja católica. E aí eles vão entrar, irmãos, era dito e feito. Usei dessa estratégia, coloquei uma cruz no meio da igreja. Eles entravam assim fazendo sinal da cruz, eu tomo Jesus ressurreto, eu tomo Jesus ressurreto. E alguns católicos ficou por lá, foi salvo, como o seu Antônio Brito, que morreu com 83 anos de idade. E com 80 anos, quando ele foi para a nossa igreja, ele nunca tinha ido numa igreja evangélica, morreu salvo em Jesus. Irmãos, uma situação difícil. Me permita mais alguns minutos, eu não sei quando eu volto aqui. Uma situação difícil. E esse amigo milionário me ligou, irmãos, olha isso aqui. Eu evangelizando em março de 2019, irmãos. Só eu e minha família. Um março de um inverno bravo. E aí, irmãos, evangelizando assim, ó, colocando os balãozinhos de forma, na minha terra diz bexiga, aquele que sopra assim, eu não sei como é que chama mais aqui. E aí, de forma de coraçãozinho com a mensagem, nos portão. Irmãos, era um inverno muito difícil. Em uma rua eu disse assim: Jesus, não me deixa só aqui não com a minha família. Não deixa a gente só não. E o outro dia foi o dia, segundo dia da evangelização. Esse amigo milionário ligou. Escuta isso aqui agora. E quando ele ligou, eu fui atender. Aí ele disse assim: pastor Sneilton, está tudo bem aí? Aí eu disse: está tudo bem, pastor. Aí ele disse: pastor, eu acho que aí está tarde em Portugal, né? Estados Unidos aqui é 5 horas antes. Eu vou fazer a pergunta novamente, que o senhor não entendeu. Está tudo bem aí? Aí eu disse: ô pastor, não está não. Aí ele disse: ó, eu só estou falando isso. Sabe o meu filho Johnny, de 4 anos? Eu disse: sei. Ele disse: pastor, essa madrugada era 3 horas da manhã, o Johninho apareceu no quarto nosso. E ele disse assim: mamãe, papai, nós tomamos um susto. E disse: aquele pastor, será que está bem? E aí nós ficamos sem entender nada.
E quando nós dávamos os nomes dos pastores, o Johnny dizia: não, mamãe. Aí do nada, pastor Sneilton, nós dissemos assim: o pastor Sneilton. Aí disse: esse mesmo, mamãe. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Voltou para o quarto e dormiu. A gente entendeu que era uma mensagem de Deus. O que está acontecendo aí? Eu disse: pastor, nós somos abandonados. Ele disse: que você precisa? Eu disse: olha, o que comeu não me importa, mas eu não queria que essa igreja fechasse. Eu só tenho 3 pessoas, mas eu vou insistir aqui. Ele disse: então não vai fechar, porque eu vou mandar o dinheiro do aluguel. E ainda era muito difícil, eu precisava do dinheiro do meu aluguel, da minha casa. E aí, irmãos, eu fui trabalhar. E a primeira porta que eu encontrei de emprego, às 10 da manhã, conversando com um homem de nome Arlindo, foi numa fábrica de pedras. E eu disse: senhor, me dá emprego, porque está muito difícil para mim. Ele olhou para mim e disse assim: eu não estou precisando não. Eu falei: tudo bem, senhor. Era uma fábrica de pedras, irmãos. Quando eu virei as costas, ele disse: vem cá, você quer trabalhar mesmo? Eu disse: quero. Ele disse: você pode hoje vir 2 horas da tarde? Eu disse: eu venho 1h30. 1h30 eu estava lá, irmãos. 2 eu comecei a trabalhar. Quando deu 7 horas da noite, ele disse: pode ir embora. Aí chegou um outro turno. Eu disse: eu queria fazer hora, se o senhor deixasse. Aí ele disse: aqui é o que eu mais quero, pessoas que têm disposição para trabalhar, produção. E fui até às 10 da noite, irmãos, cansados, pegando pedra. Agora imagina a minha mente, bem sucedido aqui. Eu tinha um projeto aqui, não sei quem alguém daquele tempo lembra, chamado Jovens Pregadores, uma infusão, irmãos, pregando em vários países. Agora eu estava pegando pedra. Irmãos, as pessoas passavam em frente àquela igrejinha e diziam assim: dona Fernanda, a dona do imóvel, não fechou ainda não? E ela disse: não, estão em bem pouquinho de pessoas, mas estão pagando com dificuldade. Aí eu fui trabalhar carregando pedra para pagar o aluguel da minha casa. Com 15 dias eu sofri um acidente, irmãos. Com a mão distante assim, eu senti como que os demônios lançaram a minha mão numa serra. A minha mão partiu. E aí eu perdi um dedo, e 2 aqui não servem para nada, só está por estética. A minha mão partiu. Quando eu vi ela partida, irmãos, eu falei: eu vou voltar. E aí eu fiquei 35 dias no hospital, 5 cirurgias. A igrejinha com pouquinhas pessoas. Eu não sei se a pastora Natália lembra disso. Fazia tempo que eu não falava com o pastor Ricardo Mascarenhas. Do nada ele me chamou, irmãos, e eu queria falar isso aqui hoje. Ele me chamou e disse assim: pastor Seil, está aí, está tudo bem? Eu disse: está indo. Eu estava no hospital com 63 pontos nas mãos, cheia de ferro. Ele disse: pastor, é bem pouquinho. Lembra disso, pastor Ricardo? Mas nós vamos mandar uma ajudinha para o senhor. Naquele dia a minha esposa não tinha mais o combustível para me visitar, irmãos. Nós não tínhamos mais o pão na mesa. E ele disse: estou mandando. Chegou, irmãos, e 2 horas da manhã, com o Paulo do meu lado, um utente, paciente chama utente em Portugal, e o seu Manuel do outro lado. 2 horas da manhã eu disse: Jesus, não nos deixa aqui só. Eu estou falando de pessoas cheias do Espírito Santo, irmãos, que tem uma grande recompensa de Jesus se elas não pararem. Eu disse: não nos deixa aqui só. Eu disse: Senhor, o Senhor me deu um ministério tão lindo no Brasil, Pai. O Senhor me abençoou tanto. Olha o que está acontecendo aqui, Pai. E eu ouvi uma voz naquela madrugada, e a voz foi essa aqui: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque o Senhor faço nova todas as coisas. Na medida que eu te tirei do Brasil para Portugal, zerou tudo. Qual é a tua história aqui? Tu não tem história, mas eu vou fazer uma grande coisa. E do nada uma visão se instalou. Eu vi uma igreja grande, cheia de pessoas. No dia 12 de junho do ano de 2022, aquilo se cumpriu. Inauguramos uma igreja muito grande. A igreja estava lotada. Deus tem nos abençoado. Uma jornalista bateu lá do nada na igreja e disse assim: olha, como é o Natal dos evangélicos? Eu disse: nós comemoramos em famílias. Mas como é que vocês comemoram o nascimento de Jesus? Eu disse: nós não comemoramos o nascimento de Jesus, comemoramos o nascimento, a morte e a ressurreição. E outra, eu posso provar com o que eu aprendi que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Ela se assustou. Eu posso fazer uma entrevista com o senhor? Eu disse: pode. Olha Deus de coisas pequenas. Ela disse: sexta-feira eu venho aqui. Fez as perguntas, eu respondi. Sabe o que aconteceu? 15 dias depois estava
eu no jornal de todo o país, explicando sobre o que comemoramos, nascimento, morte e ressurreição de Jesus. E de repente, quando eu ia nos órgãos públicos, sabe, tirar um documento, alguma coisa, aí alguém olhava e dizia: eu conheço o senhor. Aí eu disse: mas de onde? Aí disse: o senhor não saiu no jornal? Eu digo: ah, é verdade, eu falei de Jesus no jornal. Disse: ô senhor, o senhor já pode ficar aqui que eu vou ajudar o senhor. E do nada os empresários começaram a me procurar. Deus colocou a chave daquela cidade na minha mão, irmãos, para ajudar. Já levei mais de 80 pessoas. É só ver a minha rede social. Deus nos colocou ali para angariar, irmãos. Hoje, a totalidade, nós temos quase 700 membros. Você sabe o que é isso? Em um país que está adormecido. Para quem começou com 3, sabe o que eu estou dizendo? Se você não parar, Deus tem coisas grandes, coisas extraordinárias. Eu quero, com a permissão do pastor Ricardo Mascarenhas e da pastora Natália, pedir para que vocês se coloquem sobre os pés. Ou eu estou sentindo Jesus aqui. Eu estou sentindo esse Deus de milagre aqui. Aleluia. E a Bíblia Sagrada nos mostra que o Estevão estava pregando e ele olhou para os céus. Se os músicos puderem dedilhar aqui, eu agradeço, que eu estou terminando. E ele olhou para os céus e ele disse: eis que vejo os céus abertos. Oh, depois de cada crise os céus vão se abrir. Eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus à destra do Todo-Poderoso. Eu aqui, com muita humildade e simplicidade nessa igreja de amigos, eu vim dizer para você: você não pode parar. Está tão perto dos céus se abrir. Eu estou sentindo uma graça tão grande de Deus. Eu estou sentindo algo tão gostoso de Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo algo tão maravilhoso. E eu costumo dizer que quem tem unção não faz força. Mas com a permissão do nosso pastor aqui, pastor Ricardo, levante as mãos aos céus. Através da minha voz, com autoridade no Espírito Santo, eu estou profetizando uma vida de céus abertos sobre a sua vida. Eu estou profetizando que os céus vão abrir na sua casa. Eu estou profetizando que os céus vão abrir sobre a sua família. Eu estou lançando uma palavra aqui, como eu estou pregando como se fosse a última vez. Eu estou profetizando que os céus vão se abrir sobre o seu ministério. Os céus vão se abrir sobre a sua empresa. Os céus vão se abrir onde você está. Pai, eu preguei a tua palavra, Deus, com muita alegria no coração, com muita alegria em retornar aqui, em testemunhar para eles o que o Senhor faz na vida de alguém que persevera no Senhor. Pai, eu vim pregar para uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Eu vim pregar aqui para músicos cheios do Espírito Santo. Eu vi aqui ministros e louvores louvando cheios do Espírito Santo. Aqui tem líderes cheios do Espírito Santo. Aqui tem uma portaria cheia do Espírito Santo. Tem um obreiro que olha os carros lá fora cheio do Espírito Santo. Tem um sonoplasta aqui, Pai, cheio do Espírito Santo. Tem uma jovem aqui que trabalha com libras, cheia do Espírito Santo. Pai, eu vim profetizar os céus abertos. Eu vim trazer através do Senhor os céus abertos sobre essa igreja. Oh, glória! Eu atire para Cauahab. Amamore calavassuri heavy. Eu venho profetizar sobre as portas fechadas. Eu venho dizer abertura de portas hoje. Abram-se, 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 abram-se. Eu venho trazer a cura através da tua palavra. Atos 28 se fechou, mas a igreja do Senhor está na terra. Atos 29 continua viva. Senhor, essa igreja, eu vim profetizar, Pai, oh Pai. Eu vim profetizar sobre a Debetel. Oh, pastora Natália, pastor Ricardo, me dê mais um minuto. Eu vim profetizar sobre essa igreja, Pai. O Senhor, com muita humildade, Senhor, uma palavra carregada de unção. Senhor, eu vim profetizar um tempo novo sobre essa igreja.
Senhor, eu venho profetizar que aqueles que se afastaram haverão de retornar. Senhor, eu venho profetizar que aqueles que caluniaram haverão de pedir o devido perdão. Pai, eu venho profetizar, Pai, que o Senhor nunca haverá de deixar desamparados os teus filhos. O Senhor mandará o recurso de longe. Ó Deus, quem sente essa presença e que pode adorar a Deus, o Espírito Santo me dá autoridade e me diz aqui que está ali revestida aí agora, seja revestido por Deus aí, agora! Eu errado, sua pesca a noite toda não teve sucesso, e agora o seu amanhã parece incerto. O que tens é fazer lavar as redes e parar. Errado, pois você sabia onde o peixe estava. Era ali que você sempre pescava, mas pescou a noite toda e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus quem vai pregar, e quer o teu barco emprestado. E depois do culto ele te chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar aonde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepare para o milagre que você tanto espera. Vai! Depois do culto, exatamente no mesmo lugar, depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepare para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar, exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Não vai precisar. Onde você foi infeliz, o que até agora não deu certo, se prepare para o milagre que acabou. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver, depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepare para o milagre que você tanto espera. Você vai voltar exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto, eu já sei até o hino que tu vai cantar. Levante as mãos assim, ó. Levante as mãos. E quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia. As promessas e me lembrava do que ele fez.
e palavras de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, canta, canta. Vai, levante a sua voz. Ninguém vai me parar, ninguém vai me deter. Se alguém te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, eu tomo, exalto. Eu tenho, eu posso, eu mando, eu faço, eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Olha para alguém que está do teu lado aí e diga: Deus sempre está com você. Ele não te deixa sozinho. E se Ele quer abençoar, irmão, quem é que vai contender? Hã? Alguém não quer, mas quem quer sou eu. Lutaram contra, fizeram de tudo. Eu sou na tua vida, eu vou te abençoar. Eu dou, eu tomo, exalto, humilho, abato. Eu morro, eu dou, eu tiro, eu tenho, eu faço, eu mando, eu posso, eu sou, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar? Coloque a mão sobre alguém que está ao seu lado e diga: o Senhor te abençoou nessa noite com uma palavra poderosa. Aleluia. Deus abençoe o pastor Cineilton Leal, um príncipe de Deus, um homem de Deus. Não tinha como dar errado, né? O Senhor é bom, o Senhor é contigo. Deus seja louvado. Amém, irmãos? Quantos aqui se lembram do pastor Cineilton Leal? Quantos se lembram? Glória a Deus. Homem de Deus. E é sempre uma alegria poder sentar para ouvi-lo. Eu ficaria aqui mais 1h30, 2 horas, 3, ouvindo, né? É muito bom. E eu tenho certeza que você está saindo daqui abençoado, porque essa igreja é uma igreja que gosta da palavra de Deus. É isso, irmãos? Deus seja louvado. Queridos, no final do culto tem um pastelzinho, você pode passar por ali e cooperar também, tá bom? Em nome de Jesus. Pastor Cineilton trouxe algum material ou não? Não trouxe? Não? Que pena, né, irmão? Mas da próxima vez que ele vir para o Brasil, eu tenho certeza que ele voltará aqui para nos abençoar, né? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Qual que é a rede social do senhor? Como é que está? Cineilton Leal, Instagram? Cineilton Leal. Quem não seguia, passa a seguir e acompanhar o ministério desse homem de Deus. Tenho certeza que você será abençoado. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados aqui nessa noite? Glória a Deus. Faça assim com as suas mãos. Curva a tua cabeça. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus, de hoje e sempre, todos bem alegres. Digam: Deus abençoe os irmãos e uma noite abençoada vos dê a paz. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Dê um abraço carinhoso ao seu irmão. Amém?